E aí, pessoal, aqui quem vos fala é o Bima. E a Jade. Então rola a vinheta. E aí, pessoal, hoje a gente está aqui com um amigo nosso, que eu conheço ele, faz um bom tempo. Um bom tempo mesmo. Eu conheci ele quando eu comprei um apartamento lá em Rio Preto. A gente pegou uma amizade e tal. E esse cara, ele tem uma história aqui para contar para vocês espetacular. É uma história assim, que quando a pessoa quer, ela faz. Ela corre atrás. Foi fácil? Não foi, né? Mas ele lutou e conseguiu. E ele vai contar aqui pra gente e pra vocês que um dia, se você batalhar, correr atrás, você pode chegar lá também. É só você querer e trabalhar pra isso. Né, Elos? Exatamente. Muito tempo, hein, Bina, que a gente não conversa. Pleno Vila Flora, né? Tempos bons e tempos difíceis pra você que fez parte da administração. Acho que você sofreu um pouco lá como eu. Né? Eu fui subsíndico na época lá. Primeiro subsíndico, né? Durante alguns meses, que eu também não aguentei a pressão. Mas evoluímos bastante, né? Graças de lá a até Deus, aqui. Né, é isso aí. E espero que a gente costuma trazer aqui, Elos, pessoas com histórias para engrandecer. A gente já até dispensou pessoas famosas para vir aqui. Porque às vezes não me interessa. Me interessa gente igual você, que tem história. Que pode motivar alguém, que talvez está pensando até fazer alguma caca aí. Quando eu tive uma loja no shopping, falei para você agora há pouco, né? E não deu certo, cara. E eu juro pra você, eu pensei em um monte de merda na cabeça. Mas, assim, eu tenho uma pessoa que me acompanhou, me ajudou. E algumas pessoas que eu vi histórias que passou até por coisa pior que eu e venceu. E é isso que a gente quer. Às vezes alguém vai assistir lá esse vídeo e às vezes você vai salvar até a vida dessa pessoa. De verdade, tô falando isso aí. Porque histórias mudam, assim, muda o destino de pessoas. Igual um dia você mudou a sua. Então, Elas, eu queria que você falasse aqui para os nossos seguidores qual que é a sua cidade natal e a sua atual. Ô, Bima, eu nasci em São Paulo, né? Em 1980. E eu já morei em algumas cidades do interior antes de chegar até São José do Rio Preto. Hoje eu estou em São José do Rio Preto. Uhum. Né? E uma coisa bacana que você falou agora sobre apontar para sua esposa. A minha esposa, Mariana, foi uma pessoa muito importante em toda essa mudança minha, em todo esse upgrade de vida. Por quê? Desde quando eu era um CLT, ela já me falava, pô, cara, você tem potencial, você precisa sair da zona de conforto, a famosa zona de conforto que todo mundo fala, né? E a gente fica, isso é conversinha de Instagram, isso é conversinha de coach. Não é conversinha de coach. Então eu vivi lá no Pleno uma época de muito conforto, de zona de conforto, porque aquela época eu tinha um apartamento que eu morava que na minha cabeça era sensacional. Eu tinha um carrinho legal, eu tinha uma motinha que pra mim estava top, e eu trabalhava numa empresa onde eu ganhava um salário bom, né? E assim, eu tinha muita liberdade, horário para entrar, eu não tinha horário para sair, eu tinha muita liberdade por eu ser um diretor daquela empresa. Então, para mim, na minha cabeça, eu falei, pô, cheguei no auge, eu sou diretor de uma das maiores empresas de internet da cidade, eu tenho minha casinha própria, eu tenho meu carrinho próprio e tá tudo certo. Então, o sistema quer que a gente entenda isso como tá bom, tá perfeito, né? Não é só aqui no Brasil. Em vários outros continentes, em várias outras culturas, tende a querer colocar você a pensar isso. Que, pô, eu tenho minha casa, tenho meu carro e eu tenho um trabalho e tá ótimo. Né? Nenhuma escola te ensina a empreender. Nenhum curso te ensina, nenhuma escola colegial, escola pública, ou seja, a escola paga, na infância, na adolescência, te ensina a você a ser próspero, a você procurar ter uma empresa, ter funcionários, abençoar você, abençoar a pessoa, abençoar outras vidas, né? Porque não é só a gente. Então, hoje, graças a Deus, eu consigo abençoar a minha vida, a vida de quem está ao redor de mim e a vida de até alguns estranhos. Eu acho que o dinheiro, quando a gente entende isso, né, a prosperidade ela vem com força e você nunca mais sai dessa vida, né? Você nunca mais sai dessa vitória. Eu penso assim. Uhum. Elos, agora conta pra gente, como que era o Elos quando ele era criança? Bim, eu era terrível, cara. Eu dei muito trabalho, assim, eu perdi meus pais cedo, né? Eu perdi meus pais com 13 anos de idade, mas eu dei muito trabalho. Dei muito trabalho porque eu era uma criança que matava aula, eu morava num bairro onde a minha família até tinha uma condição bacana, mas o bairro era um bairro ruim, tinha uma favela perto que
na época tinha muito mau elemento, a polícia naquela época era rota, matava muito, então a gente que era criança via muita gente morta na rua mesmo, na periferia. Então isso que o pessoal fala antigamente, pô, a rota só existia, eu vi muita gente morrer, eu perdi muito amigo, né, que estavam fazendo coisa errada, ninguém tava na igreja rezando, ninguém tava estudando. E assim, eu tive muito contato com o pessoal do crime, a gente nunca se envolveu, nem eu e meu irmão, porque a minha família foi sempre... Eu e meus irmãos somos sempre educados à risca, sabe? Aquela coisa de apanhar mesmo, de ter medo dos pais, ter medo... Eu tinha muito medo do meu avô. Então, assim, minha primeira tatuagem eu fiz quando meu avô faleceu. Eu acho que se eu chegasse lá, o avô, fiz uma tatuagem, ele arrancava na faca. Era aquele cara totalmente chucro, criado no interior, um cara muito, muito bravo. Então a gente tinha esse contato com a malandragem, com a coisa ruim, mas a gente sempre foi temeroso a Deus, sabe aquela coisa de, não faz isso que Deus castiga, então pensava muito nisso. Porém, quando meus pais faleceram, eu fui morar com a minha avó, que a gente acabou mudando para Mendonça, uma cidade próxima aqui. Eu fui um adolescente muito terrível, eu fui um adolescente muito problemático, essa coisa de matar a aula, de não aceitar o não. Eu judiei demais da minha avó, isso eu não nego, é uma coisa que uma mágoa que eu tenho muito grande na minha vida até hoje, que eu não gosto nem de falar, que eu sinto demais, porque eu maltratei muito minha avó mesmo na minha adolescência. Então eu prezo isso para as pessoas que eu prego para que não façam, para que pensem bem. Eu fui um adolescente muito rebelde. Não usei droga, não bebi, mas tinha que ser o que eu queria. Eu queria o dinheiro para comprar o que eu quisesse, a roupa que eu queria andar na moda, eu queria ter uma moto e não tinha condições. E aí minha avó acabou falecendo. Minha irmã morava, meu irmão e minha irmã, a gente morava junto, eu, minha avó, meu irmão e minha irmã. Então minha avó faleceu de leucemia e minha irmã acabou casando, foi para São Paulo. Meu irmão também acabou indo para São Paulo e eu acabei me relacionando com a mãe da minha filha, com a mãe da Bruna, e a gente foi morar junto. Aí dali eu acabei indo para Nova Aliança, né? A gente foi para Nova Aliança Mas assim, na minha adolescência em São Paulo, voltando à pergunta que você fez, eu dei muito trabalho, eu tinha amigos terríveis, para você ter uma ideia, algumas histórias bacanas. Eu tinha um amigo meu que chamava Marquinho, né? Inclusive a gente falou sobre isso essa semana, e eu queria dinheiro, e eu não tinha, e a mãe dele era cabeleireira, a dona Lena, e eu falava, Marquinho, sua mãe vai sair quando? Que ela é na igreja. Ela vai na igreja amanhã, ela volta às 2 da tarde. Eu falava, vó, preciso cortar o cabelo. Minha avó me dava o dinheiro, eu ia lá, ele passava a maquininha na minha cabeça, né? Ficava ridículo. E eu pegava o dinheiro pra gente jogar fliperama, porque a gente era viciado em fliperama naquela época, em maquininha de flipper. E era aquela turma que brigava na rua, um corria atrás do outro. Eu lembro até hoje uma vez que eu e Marquinhos, esse Marquinhos amigo meu, brigamos. E ele morava numa casa que tinha um murão alto, assim. E ele correu e ficou em cima do muro me xingando. E eu lá embaixo. E aí eu peguei uma pedra, tava tendo a construção de um túnel, eu fiz uma bola de barro assim e joguei. Só que eu errei ele, a mãe dele tava na porta, pegou na cara da mãe dele assim, a pedrada. Meu Deus! A mãe dele pegou ele, jogou de cima do muro e falou, agora você vai lá e pega ele. Cara, esse moleque me pegou, me deu um pau, mas me bateu. Eu lembro até hoje. E toda vez que o Marquinhos vem pra cá, a gente lembra, o apelido dele era Paquita, a gente lembra dessa história. O Marquinhos era o nosso amigo mais pobre que tinha, assim, muito simples, muito pobre, andava com roupa rasgada. Então ele era o que mais sofria bullying naquela época, né? Que não tinha bullying, você podia xingar, que não tinha problema. Mas era isso. E ele, tinha um Regis também, que era um rapaz que morava numa vielinha. Eu falo que um era o gato, outro era o rato. O Regis parecia que acordava de manhã, falava, cadê o Marquinhos que eu quero bater nele? Ele encontrava o Marquinhos na rua, batia no Marquinhos, era todo dia. E esse Marquinhos é uma pessoa que eu tenho relacionamento até hoje. Quando tem as festas aqui do Paulo, Country Bus e tal, ele vem pra cá, a gente vai junto. É meu amigo. Mas eu andava muito de patins, de roller, matava aula. Eu tinha uma moça que eu era apaixonado nela, que chamava Andressa. A gente andava de patins junto, na época, moleque. Não acontecia nada, porque era 2 bobão, mas tinha aquele frio na barriga. Então andava de roller e matava aula. E teve uma época em São Paulo que eu comecei a fazer pichação. Conheci uma pessoa que pichava, uma turminha ali, se encontrava na Liberdade, comecei a fazer pichação. Aí apanhava de polícia e tal, acabei desistindo, vi que não ia dar certo. Apanhava direto. E quando a gente mudou pra Mendonça, foi muito legal. Porque minha avó falava assim, pô, eu vi seu nome escrito num muro ali, Elos. Não tem um monte de Elos. Ninguém vai escrever uma marca de roupa, que é Elos, é uma marca de roupa também, ficar escrevendo no muro. E eu mentia até a morte que eu pichava. E aí na mudança pra Mendonça, o sofá que a gente trouxe acabou desmontando. E dentro desse sofá estavam as roupas, todas sujas de tinta. Porque eu chegava de madrugada, eu tirava a roupa e não tinha o que fazer, eu enfiava dentro do sofá. E aí minha avó descobriu, a gente acabou até sendo engraçado, até dando risada sobre tudo isso. Foi bem bacana. Mas é isso aí mesmo, cara. Não gostava de trabalhar,
Nossa, eu odiava. Eu tinha um tio meu que era torneiro mecânico e ele falou, cara, você vai trabalhar comigo a partir de segunda-feira. Às 6 da manhã eu quero você lá. Passou o endereço, tudo. Eu peguei o ônibus, eu cheguei lá às 6 da manhã. Deu 6h05, ele não chegou. O que eu fiz? Falei, eu vou embora. Que aí eu falo, pô, te esperei, você não chegou. E fui pra casa. Mas deu 6h10, cheguei em casa e tal. Ele falou, pô, eu tô aqui na empresa, cadê o Bruno? Eu falei, cara, era 6h05, você não chegou? Achei que não ia abrir, fui embora. Então eu sempre inventava uma desculpa pra não trabalhar, porque eu não gostava, cara. Era uma coisa que, assim, essa coisa de horário das 8, almoça meio-dia e sai às 6, dia pra férias, dia pra isso, é uma coisa que acho que desde pequeno eu já procurava uma libertação disso, né? E graças a Deus eu encontrei. E então, já que você entrou nesse assunto, quero que você conta pra nós a história de como que você saiu lá da CLT, que nem você falou, até ser um cara que hoje é milionário e tem clientes e clientes pro mundo inteiro aí. Ô, Bim, eu morava no Pleno, né? Tava no Pleno Vila Flora. E minha esposa sempre me falava. Eu chegava muito estressado do trabalho. Eu tinha muito atrito lá dentro, porque eu já tinha essa cabeça de empreender, eu já tinha uma cabeça que eu tentava colocar na cabeça dos técnicos, do financeiro, do RH, que as coisas naquela empresa podiam melhorar, que nós podíamos sim ser a maior empresa de telecomunicações de São José do Rio Preto, talvez até do Brasil, chegar no patamar de uma Vivo. Tinha tudo para ser, né? E essas pessoas não aceitavam. Então, eu queria fazer tudo muito certo. Eu queria ter a excelência no atendimento ao cliente, que é o que eu prezo hoje na minha empresa, né? E essas pessoas eram assim, eles queriam o salário dele dia 5. Então, se vendesse, não vendesse, se a Maria não gostasse do que ele falou, a empresa não é minha, meu patrão não chega até mim, como o proprietário lá, ele era um pouco inacessível, então para eles, meu salário está caindo certinho, se me mandar embora, arrumo outro emprego, e eu não. Eu tinha aquela empresa como a minha empresa, porque o dono dessa empresa era o meu melhor amigo, né? E aí isso começou a me incomodar e eu comecei a ter atrito com a mãe dele, que era uma pessoa do financeiro, e eu chegava em casa muito nervoso, muito nervoso. Eu ia embora brigando no trânsito, eu brigava com meus filhos, brigava com a minha mulher, ela falou um dia para mim assim, ó, se você não sair dessa empresa, nós vamos separar. Porque você tem todo o potencial para ser um empresário, para seguir os seus negócios, e você tá se matando, cara. Você vai tomar um tiro na rua, você tá maltratando seus filhos, você tá trazendo coisa para casa e descontando na gente. Eu não dormia, eu sonhava com internet, era uma coisa de louco. E aí um dia eu decidi, cara. Eu fui pra empresa, eu chamei ele lá, falei, ó, eu não quero mais, ele fez uma oferta, tipo, ganhava 6, ele mandou, ofereceu 15. Eu falei, eu te ajudo, eu vou te continuar ajudando com as divulgações, vou te ajudar, continuar te ajudando com country bus, com festejo, com tudo, que a gente faz esses eventos aí. Mas eu não quero mais. Eu preciso ter o meu rumo. Até porque foram 15 anos. Então, a minha vida profissional foi ali. Metade da minha vida tinha sido ali. E aí eu pedi a conta. Pedi a conta, pagou meu acerto tudo certinho. Eu cheguei lá no Pleno, naquela piscininha, e falei, agora eu vou ficar em casa, eu tenho um dinheiro aqui de acerto. E comecei a folgar, comecei a ficar lá. E aí as contas começaram a chegar, e eu falei, pô, eu vou atrás de outro emprego. Eu não tinha aquela ideia ainda de fazer alguma coisa. Eu queria outro emprego, porque, cara, era legal aquilo. Eu chegava, eu mandava, eu recebia, eu ia embora. E aí, conforme eu ia pedindo emprego nas empresas de telecomunicações que me idolatravam na época, porque via o tanto que eu vendia de internet, os eventos que eu estava, eles queriam me pagar 1/3 do que eu ganhava lá. Porque o que eu ganhava lá era um valor muito alto. Mas eu produzia para isso. E essas empresas não entendiam que eu ia entrar lá e que eu ia produzir também. Mas eles queriam me pagar aquela mixaria. E eu não conseguia emprego. Aí eu arrumei um emprego para Mariana, num provedor de vendedora. E eu falei, ó, amor, como tem bairro novo, eu vou te ajudar. Eu tô desempregado. E eu pegava o panfleto, colocava uma camisa, passava protetor solar e ia panfletar para ela a troco de nada, a troco das vendas que ela ganhava. E assim foi por um tempo. Aí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Aí aconteceu de um rapaz aqui, que é o Washington e o Dias, que são meus 2 amigos, eles tiveram a ideia de montar uma padaria. Na verdade, eu estava no country bus, o irmão do Dias, do Mildinho, que é o Isá, todo mundo conhece, falou, cara, você é uma pessoa de ideia, de boas ideias, você não quer conversar com o meu irmão? Ele está querendo montar um negócio, mas ele não é empreendedor. Eu falei, me apresenta. Aí conheci o irmão dele lá no camarote, começamos a conversar. Ele falou, ó, a gente pode se encontrar amanhã lá na esquina tal, do Dama, que eu tô montando empreendimento lá. Eu falei, vamos. Aí eu fui, encontrei ele, aceitei, chegou outro sócio, que é o Washington, que é o meu melhor amigo hoje, dono da Massa Fina Pães e Doces. E aí eles me mostraram o que eles queriam. E eu falei, cara, não vai dar certo.
que vocês estão querendo montar aqui não vai dar certo. Eles queriam uma lanchonete que fosse 5 estrelas, que servisse carta de vinho, que tivesse uma sala VIP pro Zé Neto e Cristiano ir, que eles não iam, não porque eles não quisessem, mas não tinham tempo, na época eles estavam, né? Então eles estavam criando uma ilusão ali que ia gastar tipo 2 milhões de reais na época. E mesmo assim, eu martelando, eles foram e fizeram. Beleza, inauguramos aquilo lá. Eu fiquei um período por lá, o Zé Neto Cristiano foi nessa sala VIP uma vez. E aí eu decidi que eu não queria mais aquilo, porque eu vi que não ia pra frente. E o Massa, o Washington, ele falou, cara, faz o seguinte, então, me ajuda na minha empresa, na padaria. Vai lá, fica uma semana, dá algumas ideias, que eu vi que você é um cara de ideia. Eu dei um nome pra monastério, que era... Eu coloquei um slogan, tudo do pão e do melhor, né? Porque era uma padaria. Criei esse slogan, então, bem criativo. E aí eu fui pra essa empresa do Massa, dei uma ajustada pra ele lá. E eu comecei a ver, cara, que o pessoal que vendia lanche faturava muito. Tipo assim, um trailer de lanche pequenininho, na frente de um colégio, que trabalhava o cara e 2 filhos, faturava 70 mil reais por mês. Aí eu fazia a conta e falava, meu, tá sobrando 30 mil pra esse cara. Pro cara abrir lanche de quinta a domingo. Aí eu fui analisando, falei, entreguei o trabalho que eu tinha que entregar pro Washington e falei, cara, eu vou montar um trailer de lanche. E na época eu não tinha nada, assim, não tinha grana pra comprar o trailer. Eu tinha uma moto e procurando na OLX eu achei um trailer lá em Olímpia. E o cara trocava na minha moto. Aí eu liguei pro Washington pra pedir opinião. Ele falou, não compra esse trailer não. Tem uma senhorinha ali atrás do Itaú, do Itaú da Potirendaba, que ela já é de idade, o marido tá com alguns problemas nas costas, tem 80 anos, eles querem parar. O lanche dela é sensacional, o ponto é maravilhoso e você vai se dar muito bem lá. Vai lá e come o lanche hoje. Aí me passou o endereço, eu fui, comi o lanche, gostei. Especulei sobre a venda, ela falou, eu vendo. Eu falei, quanto que a senhora quer? Ela falou, eu quero 40 mil reais. Só que assim, tipo, 40 mil reais, cara, era uma distância longa pra mim. Se ela falasse 4, eu não tinha. Aí eu fui, conversei com o Washington, ele falou, eu te arrumo o dinheiro. Aí eu fui lá, ela falou, eu pego o cheque dele, ela parcelou pra mim 4 vezes de 10, e eu te ensino a fazer as carnes, tudo. Cara, eu não sabia fritar um ovo, não sabia ferver água. E ela me ensinou tudo, eu e a Mariana, e cara, a gente resolveu inaugurar. E na primeira semana, praticamente, eu paguei quase metade do trailer. Eu já tinha grana para pagar metade, porque o negócio deu muito certo. Porque eu conhecia muita gente, eu tinha muito network naquela época. Melhorei o lanche, coloquei hambúrguer que ela não tinha, e etc. E era numa cobertura, numa farmácia de esquina ali da Dona Cícera, da Potirendaba. O trailer ficava na rua, ela tinha um espaço, a Dona Cícera coberta, ela cedia esse espaço para mim e não cobrava nada. E aí eu falei, pô, deu certo. Né? Legal, aprendemos a fazer as carnes e tal. Cara, 3 semanas depois que eu abri, eu feliz, me chega um fiscal da prefeitura e mandou tirar o trailer de lá. Pra acabar mesmo. Aí eu sou um cara assim, eu tenho tamanho, mas sou chorão. Eu já comecei a chorar, falei pra mulher, cara, eu não acredito, mas tudo que eu já passei na minha vida. Enfim, mas eu fui naquela coisa que eu tenho comigo. Eu tô apanhando, mas vai chegar a minha hora. Alguma coisa vai acontecer. Aí eu falei, amor, o que nós vamos fazer? Vamos jogar esse trailer fora, vender, acabou. Eu vou ter que pagar mais 20, 30 mil pra essa mulher, porque não tem, né? E pra gente acabou. Porque o trailer, ele era móvel, não podia ficar ali. Mas ela não me falou, mas também eu não questionei, eu tava emocionado, eu queria um negócio, eu queria ter uma empresa minha. E aí ela olhou pra trás e falou, cara, olha aquela esquina ali. Não é aqueles caras daquela empresa. Não sei se eu posso falar o nome, pode? Aquele cara daquela empresa, da Mineiro Delivery. Não é a pessoa que se ajudava com internet e tal, vai lá e pede ajuda agora. Só que eu tenho um defeito, cara, não sei pedir nada pra ninguém. Aí eu fiquei naquela. Aí eu falei, eu tenho que ir. Aí a hora que eu falei que eu ia, minha mulher falou, já conversei com ele, ele liberou. Falou que, pelo amor de Deus, por que você não pediu antes? Aí eu fui, coloquei o trailer nessa noite lá, puxei energia, fui na prefeitura, falei com o fiscal. Aí abrimos o trailer, o fiscal foi lá, falou, o trailer não pode ficar aqui. Tinha arrumado tudo, cara. Tem que pôr mais pra lá por causa da esquina. Aí no outro dia eu fui, mexi, pus o trailer pra lá. E foi assim, 2 meses eu vendi uma água, ninguém entrava. Por quê? Naquela esquina passava carro. Ali ninguém sabia que tinha. Então as pessoas passavam, olhavam, o lanchinho daqui fechou? O lanchinho daqui fechou? E ia embora. Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Minha mulher, mais uma vez, eu no desespero, né, na emoção, e ela na razão. Cara, coloca um banner gigante lá, luminoso, mudamos de local para melhor atendê-los, põe uma flecha e tal. Fui e mandei fazer esse banner com luzinha e tal. E o negócio começou a rodar de novo. Começou a rodar e foi tomando uma proporção, cara, maior do que lá. Você entendeu? Era um lanche que ela vendia na faixa aí de 20 a 40 mil, eu já tava vendendo 50. Né? Aí eu consegui comprar as mesas, aumentei, pintei, coloquei internet, coloquei no iFood, que é plataforma sensacional. Enfim, comecei, eu criei um produto
com valor agregado, que era meus hambúrgueres. Então, tipo assim, o meu concorrente que eu tinha 2 quarteirões vendia o X-Tudo a 30, o meu X-Tudo era 50. Você entendeu? Mas justificava, eu vendia um hambúrguer de Angus de 180 gramas. Então, aquele público daquela senhorinha que comprava cachorro-quente a R$10 acabou indo lá para esse concorrente meu, e eu acabei adquirindo um público de uma classe maior, né? Que me trazia também um lucro maior. Porque não adianta você ter um negócio para ter margem pouca, você vai ver aquela vida medíocre e vai ficar agradando o teu cliente. É o que eu falo, tem cliente para tudo. E aí um dia o Paulo Emílio falou, manda um lanche para mim aqui, que eu vou comer. E pediu a lista de lanche que ele queria, eu mandei, ele postou. Postou no Instagram, cara, começou a parar carro. Eu quero um lanche igual ao do Paulo Emílio. Eu nem sabia o que eles fizeram, porque eu falei, ó, capricha, enche de queijo, põe 2 hambúrguer. E o negócio virou um voar, era Porsche parando, era... E aí virou o que virou, né? Deu certo. E nesse caminho desse trailer aí, eu e minha esposa acabamos tendo alguns entendimentos e a gente acabou separando, né? E ela falou, ó, a única coisa que eu te peço é que você me dê o trailer, né? Porque é mais difícil arrumar emprego, ela tinha trabalhado em poucos lugares, e aí você fica com o apartamento financiado em 30 anos, que a gente morava lá. Falei, beleza, fui pro apartamento, entreguei o trailer pra ela e, cara, a gente se amava, foi uma briga, e a gente se entendeu e resolvemos separar naquela coisa do calor humano, né? Da briga do momento. Da briga do momento. E nisso, cara, eu tava tentando voltar com ela, não queria voltar. E aí eu falei, quer saber, eu preciso vender esse apartamento, eu vou para São Paulo, eu vou seguir minha vida em outro lugar, não quero mais ficar aqui. E nisso passou um amigo meu, lá em casa um dia, e falou, cara, você não quer dar uma volta comigo em Franca? Eu tenho um cliente meu lá, e esse cara trazia muamba do Paraguai. Drone, relógio, celular, perfume. Vamos para lá, eu vou ficar uma semana, eu te pago o hotel, pelo menos você dá uma refrescada na cabeça. Eu falei, então vamos. Fui lá para Franca, aí ele me apresentou um cara de uma empresa de drone, que eu prefiro não citar o nome. Uhum. E aí eu fiquei nessa empresa, eu ia todo dia lá, ficava igual um bocó, sentado, a empresa rodando e eu lá, porque eu não tinha o que eu fazer. E ele negociando com o cara, arrumando drone, vai e eu lá, mal, pensando na minha esposa, nos meus filhos, aquela coisa de separação. E aí na quinta-feira o cara falou assim, ó, o Guilherme falou que você é um cara que tem umas boas ideias, tal, você não quer ir na minha casa num churrasco? Pra gente conversar? Eu falei, vamos. Aí ele perguntou pra mim, cara, o que você achou da minha empresa? Aí eu falei, cara, eu achei tua empresa gigantesca, mas eu achei vocês muito pequenos, porque vocês estão no agro, né? Vocês estão no meio de café, no meio de cana e estão trabalhando com filmagem com drone. E eu pesquisei, eu não conhecia nada de drone, cara. Nunca tinha pilotado um drone. E eu pesquisei aqui, eu vi que tem muita aplicação de produtos. Eu falava que eu não sabia nem o nome, de crisopídeo, telenomos e tal. Tem muita aplicação desses defensivos que faz com o drone, né? E eu, pelo que eu vi, que só tem uma empresa que faz. E ele, que legal, tal. Aí o que ele falou para mim? Você quer trabalhar para mim? Eu falei, eu quero, mas eu quero o valor X. E eu quero até o final do ano, nem que for 1% da empresa. Eu quero ser sócio da empresa. Eu queria ter uma empresa para mim, cara. Não queria mais, sabe? Você é meu sócio de boca. Eu queria ter uma empresa. E aí comecei a trabalhar lá. A empresa dele era uma casinha pequena e tal. Cara, em poucas semanas, eu fechei alguns contratos com usina, com algumas usinas da região grande, e pra gente fabricar esse drone, para aplicar o crisopídeo, né? E esse cara, que era, entre aspas, meu sócio, era muito inteligente. O cara conseguiu criar esse drone e começamos a vender e começamos a ter um caixa mais alto lá. E aí, houve a necessidade de mudar de prédio. Fomos para um prédio de 2 andares, ou 3, não lembro agora, acho que era 2 andares, grande, do lado de uma faculdade, bonito. E começamos a contratar o pessoal para desenvolver com maior qualidade esse dispenser. Colocar um acelerômetro para mostrar certinho, para ele fazer a dispersão só onde deveria e tal. E esse rapaz que me levou lá, que era o Guilherme, que trazia computador MacBook, pessoal de desenvolvimento, trazia impressora 3D na época. Enfim, a empresa bombou, começou a dar certo, um monte de funcionário. E eu não estava de sócio ainda nessa empresa. Estava só de boca. Só que eu morava lá dentro, eu morava no último andar. Eu voltei com a minha esposa. Meu filho foi para lá, colocamos numa escola e continuei morando ali, com ela e com ele, até a empresa realmente ter um caixa para eu poder arrancar meu Prolabore. Porque na cabeça do meu sócio, o que entrasse na empresa era assim, entrou 1 milhão, divide por 2, 500 para você, 500 para mim. E eu conhecia já como funciona uma empresa, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E eu estava esperando realmente ter esse caixa, para mim poder falar, cara, eu quero 20 de Prolabore, quero 30, quero 50, enfim. E contrato chegando, a gente fechando, e fechamos um contrato de manutenção de drone, e já estava fechando uma parceria com um rapaz da China, que é de uma empresa de drone também, que eu não vou citar o nome porque eu não sei se eu posso falar, mas é uma empresa de drone chinesa. Fiz amizade com o CEO de lá, eles vieram para cá, já estava tudo praticamente certo.
E aí, cara, ele convidou o irmão dele pra trabalhar com a gente e falou assim, ó, meu irmão tá vindo, ele é um cara que trabalha com o Magazine Luiza, um cara que tem muito conhecimento na parte administrativa, e eu tenho que pagar um prolabore de 15 mil pra ele. Eu achei um absurdo, porque eu não tinha prolabore. E por que que o outro vai chegar agora e vai Você entendeu? ter? Aí ele chamou o irmão dele pra trabalhar lá, o irmão dele tinha toda uma teoria, era aquele cara que vivia post-it na parede, mas não tinha ação nenhuma. E aquilo foi me irritando. 99% do lucro da empresa quem trazia era eu, e o cara tava no computador se achando o Pablo Marçal, né? Post-it com frasezinhas de Instagram, e aí eu fui falar pra ele, não, que o meu papel é esse, eu cuido de pessoas, e eu tô fazendo planejamento, esse planejamento não acabava nunca. E aí tivemos um atrito muito grande, cara. Eu, esse rapaz que era pra ser o meu sócio, e esse irmão dele. E nessa semana desse atrito, eu tinha uma viagem, né? Que era pro Rio de Janeiro. Que eu nunca tinha ido pro Rio, eu tinha muita vontade de ir. E eu, nessa época, eu tive a grana, eu fui. A gente foi viajar, um funcionário me ligou e falou, cara, você se deu mal. Os caras estão fazendo um complô contra você aqui e você não devia ter viajado. A hora que eu voltei de viagem, cara, era à noite. Voltou eu, minha esposa, cachorro, meu filho, carro lotado. Eu tinha um símbolo, você lembra, na época? Eu não tinha grana, cara. Meu capital tava todo na empresa. Eu tinha 5 mil reais na minha conta e cartão de crédito. A hora que eu cheguei de carro lá, que eu fui entrar, portão trancado e todos os meus móveis na rua. Nossa. E tinha chovido, molhou tudo. Estragou E eu tudo. falei, cara, que loucura é isso? Aí eu falei, e aí, amor, eu nervoso, estressado. Minha mulher falou, cara, calma, vamos fazer as coisas com calma. Liga pro seu advogado, liguei pro meu advogado e falou, ó, como você não prova que você é sócio, você não Nenhum está na documento. sociedade, eu não aconselho você a invadir. Porque se eles fizeram isso, eles vão te fazer outro processo de invasão. Aí chegou a polícia militar, que viu aquela muvuca lá. O policial me instruiu embora. E aí eu fui pra casa de um funcionário. Na verdade, todos os funcionários pediram as contas naquele dia, né? Não concordava com a atitude dele. E eu fui ficar na casa desse funcionário. Só que aí, cara, eu tinha uma vida, eu tinha um filho numa escola, eu tinha filha, eu tinha cachorro, e eu fui na casa dos outros, no sofá dormindo, perdido, cara, eu não tenho mãe, não tenho pai, meu irmão, não tinha o que eu fazer. E não sei pedir nada pra ninguém. E fui ficando mal, cara, mal com aquilo. E aí um dia eu parei embaixo de uma árvore e chorando, me ligou uma pessoa que era um cliente meu, que é o Flávio Vasconcelos, que ele é produtor de soja em Passo. E ele perguntou o que estava acontecendo, por que eu tava daquele jeito. E eu contei a história pra ele. Ele falou, ó, tô te mandando um dinheiro pra você pagar o calção de imóvel e, cara, não desiste, vai dar tudo certo, vamos processar esse cara, vamos... Enfim, aí eu cheguei em casa felizão, minha esposa tem até o vídeo, até o áudio até hoje, deu chorando, falando, amor, consegui uma grana, vamos alugar um apartamento. Porque eu fui atrás, não tinha fiador, né? Aí eu aluguei um apartamento, a gente foi morar, eu tinha, o que sobrou pra mim uma cadeira e um colchão, a gente levou pra esse apartamento. E aí esse funcionário meu falou assim, cara, vamos montar uma loja, você que tem os clientes, vamos começar do zero. E a sogra dele me emprestou uma portinha, tipo 3x3, a gente procurou umas madeiras de demolição, fizemos umas prateleiras, ele era um cara muito engenhoso, e a gente criou uma empresa lá. Aí o primeiro mês a empresa faturou 30 mil reais bruto, né? E o que eu pensei? Esses 30 mil reais é dinheiro para recolocar na empresa. Mas ele queria gastar o dinheiro. Aí eu falei, cara, quer saber? Sociedade, pra mim, não tá dando certo. Esse é o maior erro hoje. Aí eu falei, amor, falei pra minha esposa, amor, vamos embora. Eu vou deixar essa empresa pro Marlon, eu não quero mais. Que foi um cara maravilhoso na minha vida. E eu quero ir embora daqui. Aí a gente ligou pra mãe dela mora no Maria Lúcia, a gente foi morar com a mãe dela um período. E aí eu falei, pô, esse negócio do drone dá dinheiro. E tava no auge do negócio do drone agrícola. No auge não, começando aquela coisa no Brasil do drone agrícola. Eu chamei eu comprava algumas coisas na AliExpress, eu chamei um chinês e falei, cara, eu tô precisando faturar uma grana, tô precisando ganhar um dinheiro. O que o brasileiro tá comprando de drone hoje? Aí ele me passou, ó, o drone que tá em alta aí é o MG1P, e a hélice dá muito retorno, né? A hélice é tipo o pneu de um carro, o cara tem que ter. E eu fiz uma compra de hélice de R$1.300. Demorou 20 e poucos dias para chegar, chegou, eu vendi. Esses 1.300 eu fiz na época 5 mil, comprei de novo, fiz 10. Aí eu fui atrás de uma casa para alugar, lá no Parque da Liberdade 4. Inclusive o proprietário foi comigo com a esposa dele não queria me alugar porque não tinha fiador. Eu tinha contado uma minha história para ela e ela ficou, pô, esse cara não vai pagar. Ele falou, eu vou dar uma chance para esse cara, eu vou alugar para ele essa casa. Aí me alugou, não tinha móveis, não tinha nada. Mas a casa era bacana, tinha uma área gourmet e tal. E aí eu comecei a vender peça. Eu pedia peça na AliExpress e vendia. E como era novo, não tinha ninguém que vendia peça. Cara, eu vou falar a verdade, eu acho que era só eu, né? Naquele início.
Ou o cara tinha comprado na Ali. Só que eu tinha pronta entrega. Então uma peça que eu pagava na AliExpress R$ 500, eu vendia por 2,5. Porque eu tinha pronta entrega. Então, minha capitalização foi muito rápida. Eu comecei a ganhar dinheiro ali. E aí eu falei, amor, aqui em casa já não cabe mais peça, estoque. Começou a chegar muita coisa da Ali. A gente precisa achar um ponto. E aí eu fui e achei um ponto ali na Badibacite, perto no posto 100%. Fui lá, o rapaz, lembra até o nome dele até hoje, Luciano. Ele falou, cara, você não tem fiador, você não tem nada, não consigo alugar. Eu falei, quanto que é o alugar? Ele falou, R$ 600. Eu falei, eu te pago 1 ano em dinheiro. Olha, opa. Aí eu paguei 1 ano, mudei pra lá. Aí mudei, era uma sala de verdade, desse tamanho aqui. E eu falei, e agora? Onde que eu vou colocar as peças? Aí eu comprei uns guarda-roupinha, barato. 2 portas, sabe aqueles sapateiro? E fui colocando peça e fui trabalhando, eu e minha esposa. Vendendo peça, cliente vindo e tal. Aí, cara, eu descobri que em São Paulo tinha um chinês que estava vendendo um drone, chama T30. O drone era vendido para o consumidor final a 160, ele vendia 115. Eu entrei em contato, ele falou assim, ó, você não é autorizado, mas eu te vendo para você revender. Eu falei, pô, legal, vou pagar 115, estão vendendo a 160, eu vendo por 130, cubro a oferta, ganho 15, tô começando minha vida e o pessoal, concorrência que entenda. E fiz a primeira venda. O rapaz me ligou de Minas, ele falou assim pra mim, só que eu quero ir com você lá buscar o drone, porque eu não te conheço, como é que eu vou te fazer um Pix de 130 mil reais? Eu falei, ó, passa aqui em casa. Ele passou com a caminhonete, me pegou, a gente foi em São Paulo, fiz essa primeira compra. Ele tirou uma foto comigo e postou num grupo de drone. Ó, esse cara é gente boa, o drone dele é o melhor preço do Brasil. Meu celular começou a bombar. E aí, em uma semana mais ou menos, 1 semana e meia, eu vendi 13 equipamentos desse. E consegui levantar 200 mil reais. Só que eu, na ingenuidade, eu recebi esses pagamentos na minha conta física. E eu tirava o drone no meu nome e eu vendia sem nota. Mas pra mim até aí, beleza. Receita. É. Aí tá tranquilo. Aí, cara, o que aconteceu? Esses drones, esse modelo de drone T30, ele teve um problema de fabricação que era o ESC, Electronic Speed Control, que é o que controla a eletrônica do motor. Eles vinham com defeito. Então esses drones caíam por defeito nesse ESC. E desses 13 drones que eu vendi, 6 caíram. E, tipo assim, meu cliente era da Bahia, o outro era de Roraima, o outro era Tocantins. O cara me ligava querendo me matar. Aí eu liguei lá pra essa empresa de São Paulo e falou assim, ó, não tem garantia, a gente não dá garantia. Quebrei o palco chinês, falei, cara, aqui é Brasil, tem qual defesa do consumidor. Não tem garantia, vê o que você faz. E aí eu falei aí eu fiquei louco, cara. Aí eu fiquei depressivo de novo, fiquei triste. Depressivo não, porque eu nunca tive tempo pra ter depressão. Mas eu fiquei mal. Minha esposa falou, cara, não desiste. Você vai pegar o dinheiro que você tem na conta e vai arrumar esses drones com o seu dinheiro. E foi o que eu fiz. Todo o dinheiro que eu ganhei, eu arrumei esses drones. Só que nesse atendimento, essas pessoas me elogiaram mais ainda. Falaram, ó, realmente tá aqui o e-mail da loja que ele compra, não deu garantia, mas o cara foi homem, o cara honrou tudo. O cara é top. Isso foi aumentando minha credibilidade, foi aumentando a minha autoridade no ramo. E aí eu comecei a vender de novo. O café Honório é produzido desde o plantio na fazenda até a degustação na sua xícara. Seja moído em grãos ou drip coffee, entre em contato para adquirir hoje mesmo. Só que nesse tempo chegou a multa da Receita Federal. Que era o restinho que eu tinha no meu caixa. Meu amigo. Aí eu fui no contador, conversei com ele e falou, vamos parcelar, eu vou lá, conseguiu tirar uma quirela, acho que 14 mil tirou, e parcelou, e eu continuei minha saga, né, de venda de drone. E aí o negócio foi andando, Brasil inteiro vendendo. As empresas que eram oficiais da DJI que vendiam, porque funciona assim, lá na China tem a DJI, né, DJI principal, onde fabrica, ele fornece para os dealers, que são os distribuidores, e o dealer fornece para o subdealer, que são as lojas que vendem para o consumidor final, né? Só que a DJI, ela não tinha interesse em vender peça, só drone. Por quê? Na China cai o drone, é baratinho, o cara compra outro. Aqui não, que tem imposto. E aí, como eu tinha peça, esse pessoal, esses dealers, esses grandes, começaram a comprar peça de mim. E isso eu fui ficando famoso no ramo, fui ficando muito conhecido. Aí teve uma AgriShow que eu fui, foi onde eu me assustei, que eu tava andando, o pessoal, pô, é o Bruno da Drone Fleet, me abraçava, ô, cara, eu compro de você. E tal, nossa, onde que é seu escritório? E o pessoal achava, cara, que eu tinha um escritório, um prédio de 10 andar, com 20 vendedores. E todo mundo tinha, porque eu criei isso. Eu
Eu tinha que conquistar esse cliente de alguma maneira. Eu não podia falar que eu tava no fundo do quintal. Sou eu que tô fazendo importando tudo. peça da AliExpress. Não, eu sou o cara da importação. Eu sou o top, né? E aí eu tirei minha RT para fazer essa importação. E a gente foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E quando eu morava no Pleno, eu passava na frente do Village da Mão e eu falava pra Mariana assim, eu vou morar aqui um dia. Porque esse condomínio tá numa localização maravilhosa. Galeria do lado, restaurante, sai pra rodovia. E aí um dia eu tava no Country Bus e encontrei o Felipe Alcântara, que é meu advogado hoje. Falei, cara, vai morar lá no meu condomínio, tem uma casa lá, tal. Aí ele passou um dia, fez um vídeo e falou, Brunão, ó, a sua casa aqui, essa casa que eu moro hoje. Só que era algo que era fora da minha realidade. Da minha realidade não financeira, da minha realidade mental. Porque eu jamais acreditava que eu ia poder comprar uma casa de 1 milhão, parcelada para pagar parcela de 100 mil, de 50 mil. Era coisa fora do... Mas eu tinha essa capacidade. Então minha cabeça não deixava aquilo. E ele ficou 4 meses. Cara, pega a casa, você vai... Eu falei, Felipe, como é que eu tinha que dar 300 mil de entrada? Eu não tinha. Falei, cara, onde que eu vou arrumar 300 mil? Cara, vem aqui, dá cheque, meu pai te ajuda. Enfim, eu sei que eu troquei uns cheques com o pai dele e peguei essa casa. Falei, Senhor, e agora? Comprei a casa. Agora que é o... Aí entrei e tinha a reforma da casa. Ia gastar uns 60 mil, tinha que pintar, fazer aquele cristal e tal. E de repente, a hora que eu vi, tinha 30 galão de cristal, o pintor tava pintando, tava tudo pago e a casa tava paga. Então esse bloqueio, cara, nada mais era do que a minha cabeça. Era acreditar em mim, era acreditar no que a minha mulher falava, que eu tinha potencial, que eu era um cara que eu tinha condições de melhorar, de prosperar com a minha família. Você entendeu? E aí a gente mudou naquela casa, inclusive eu pago parcela dela até hoje, que é parcela baratinha, eu resolvi não quitar. E a Dona Fleet foi tomando essa proporção, eu aluguei um barracão, montei uma manutenção, hoje a gente tem uma em Minas Gerais, e aí minha esposa trabalhava comigo, mas não dá muito certo, né? Casal trabalhar junto, né? Na maioria dos casos, não dá. E aí ela queria alguma coisa pra ela, e ela falou, amor, tem um cara vendendo uma empresa aqui na frente do condomínio, de roupa, eu queria comprar para ter o meu dinheiro, para ter o meu, né? E a minha mulher foi assim, era uma pessoa que ela acreditava muito em mim, mas eu nunca dei credibilidade para ela na parte empresarial. Você entendeu? Essa era a falha minha. Eu sempre queria que ela estivesse do meu lado, sempre queria que ela fosse o meu apoio, mas que ela não decolasse. Não que ela quebrasse a coleira e falasse, cara, deixa eu profissionalmente me virar. Eu não aceitava isso, porque eu achava que ela não tinha condições disso. Coisa minha, sabe? Uma puta de uma ignorância minha. E aí eu comprei essa loja, cara, pra ela, né? E agora acho que já fazem, sei lá, 4 anos que a gente tem a loja. Ela já abriu a segunda, ela toma conta das duas, as 2 lojas, sucesso total, né? E é uma pessoa que me ajuda demais, tanto nas lojas quanto na minha empresa. E a outra Mariana, ela se transformou. No começo foi difícil, foi. Mas hoje ela é outra Mariana pra mim, ela é outra pessoa nessa parte de empreendedora, sabe? De cuidar das coisas, de ver o lucro, de correr atrás, de brigar por preço, que eu não acreditava. Eu olho pra ela hoje e falo, cara, tanto que se você for na minha casa hoje, na minha mesa de jantar, no final tem uma foto dela gigante, que aquilo simboliza pra mim a vitória dela, você entendeu? Então eu acho assim, eu devo muito da onde eu cheguei por ela estar comigo, né? Talvez não pelo trabalho que ela exerceu, não falar assim, pô, mas essa mulher trouxe dinheiro? Trouxe, mas não é só por isso. É por ela ter aberto minha mente, ela ter falado, cara, acorda. Porque, bem, eu já não tinha mais muita esperança, cara. Eu perdi meus pais com 13 anos, meus pais morreram de HIV, meu pai e minha mãe. Aí eu fui morar com meu avô morreu de câncer. Aí eu fui morar com a minha avó morreu de leucemia. Então eu passei um negócio, cara, que... muito louco, você entendeu? Aí eu fui morar numa casa lá, muito louca, em Nova Itapirema, uma casa pequena, não tinha geladeira. Aí minha mulher engravidou. Aí eu fui morar aqui perto do Jardim Paraíso, aqui onde tem as garotas de programa ali, um bairro extremamente perigoso. E teve fase da gravidez da minha mulher que a gente não tinha o que comer, onde, eu acho que ele nem sabe disso, mas eu vou falar, o Celso Peloso, dono da CD Distribuidor de Alimento, levou um saco de bolacha lá, e ele falou assim, ó, dou isso aqui para quem você quiser, porque vai vencer essa semana. E eu comi durante 30 dias aquela bolacha, entendeu? Porque não tinha outra coisa. Então eu passei, assim, um inferno para eu chegar até onde eu cheguei. Não foi nada dado. Então o que eu tento passar para meus filhos hoje é isso, o caminho eu já trilhei. Então eu estou tentando explicar para eles qual que é o caminho correto. Apesar de ser muito difícil, porque a juventude de hoje é difícil. Então assim, eu não acredito que seja difícil, que seja impossível uma pessoa prosperar. Eu falo assim, prosperar no termo de você poder ir no mercado e não perguntar o preço de uma compra, você ir num restaurante, você não querer saber o preço, você passar o cartão
Isso é interessante, né? Tem muita gente que confunde gente próspera com gente que tem dinheiro. Não. Eu conheço um monte de gente que não tem dinheiro que eu acho mega próspera. Você entendeu? Eu não acredito que uma pessoa que vive lá em Monte Belo, numa casinha simples, andando de charrete ainda, não seja uma pessoa próspera, né? O que não pode acontecer é ela sair daquele mundo, que foi o que aconteceu comigo. É o que acontece com as pessoas quando elas viajam para outra cultura, para outro país. Se você pegar um cara de Rio Preto que nunca saiu daqui e foi para a Europa, ele vai voltar, cara, com uma cabeça totalmente diferente. Você entendeu? Então essa pessoa que está lá em Itapirema, com a charretinha dela, ela não foi jantar no Mários Degustário lá no Rio, ela não foi jantar, sabe, então ela não conheceu, então para ela aquilo tá bom. Se ela sair de lá, é que é o problema. Você entendeu? Então, eu até falei isso essa semana com uma pessoa que a internet trouxe esse grande problema. A internet, ela é um mal necessário. Ela é uma coisa muito boa. Só que, como que eu vou te falar? O que ela traz de ruim, eu acredito que é muito maior do que o que traz de bom, se você analisar. Porque a internet fez o quê? Todo mundo tem acesso a um celular à internet hoje. E as pessoas estão ficando doentes porque elas querem viver a vida dos outros. Você entendeu? O cara tem... Eu vou te falar porque eu já passei isso. Sabe? Eu tinha uma moto de 90 mil, aí eu vi uma moto de 100, aí eu vi a S1000 da BMW de 200, e aí isso se torna infinito. Né? Nunca tá bom, né? Você Nunca sempre tá é bom. a maior. Então eu acho assim, o efeito colateral da internet, gente, para quem não tá mentalmente definido, não descobriu o que é, não tá, sabe? É um perigo. É um perigo, porque eu vejo muita gente que a inveja rola ali. Pra você ter uma ideia, já chegou pra mim pessoas falando que eu tava mexendo com drogas, que eu trafico, que eu não saio do Rio porque eu vendo drone pro Comando Vermelho, que tem vídeo meu com traficante no Rio. Então, assim, amigo meu jantando esse dia no restaurante me ligou. Cara, você tá no Rio? Tô. Nossa, a mesa do lado tava falando que você tava, sabe? Ele não quis me falar quem era, mas que eu vendia drone pro Comando Vermelho, por isso que eu tinha uma grana, por isso que minha vida tá desse jeito. Então, assim, as pessoas são maldosas, cara. As pessoas são maldosas. E eu vou te falar, um dos ingredientes da prosperidade que vai estar na receita é você se afastar de 99% das pessoas que você vive hoje. Isso é fato. Isso é fato. Eu convivia com algumas pessoas que têm dinheiro e eu falava, cara, esse cara é muito solitário. Não é solitário. Não é isso. Não é. Entendeu? É o que o pessoal fala. O dinheiro não tá no barulho. Não adianta. Não adianta. Não tá no barulho, sabe? Então, você tem que se afastar. Eu tive muito problema. Primeira moto que eu comprei, em vez do meu amigo falar, pô, que bacana, sucesso, que legal, ele me abraçou e falou, ei, deixa a Receita Federal ver isso. Você O que entendeu? eu te falei essa semana? Eu tive esse O que eu te problema. falei essa semana? Eu tive problema, pra você ter uma ideia, assim, de pessoas que eu nunca vi falarem, cara, o Bruno e a Mariana são estelionatários. Já escutei isso. Pô, falaram pra nós assim, mano, por que você não troca de carro, pegar um que é uma manutenção mais barata, você não vai ter quanto de pagar. Você entendeu? Eu falei, ué? É Mas você desse sabe jeito. quanto que eu ganho pra saber quanto que vai ser a manutenção do meu carro? Inclusive, aqui do nosso canal, né? Como que pessoa igual você tem um canal desse tamanho? Vocês compraram. Você compra seguidor, você Vocês compra fizeram isso. Aí eu mostro a plaquinha, porque quem tem qualquer tipo de fraude não ganha os prêmios do YouTube. Então. Aí eu esfrego Só pra aqui, você ó. ter uma ideia, cara, eu tive 17 denúncias na Receita Federal contra mim. Eu tenho contato, chegou até mim, eu sei quem é a pessoa, inclusive. Eu tive 17 denúncias da Receita Federal contra mim, alegando que eu fazia contrabando e descaminho. Ai, que coisa linda. Só pra você ter uma ideia. Eu já tive visita na minha casa da Fazenda de São José do Rio Preto e da Receita Federal, que não encontraram nada. Então, assim, é o dia todo. Então eu me afastei. Hoje eu vivo minha vida assim, ó. Pra falar a verdade, amigo, irmão mesmo, eu tenho 2. O resto é conhecido, eu tenho a turma da moto bacana, né? Mas que frequentam minha casa, eu, minha esposa, minha filha e meu filho. Tá certo. Dentro da minha casa, meu recanto de paz, eu não quero ninguém lá dentro. Eu já sou de um signo que não gosta de visita, que é signo de Virgem. Eu odeio gente na minha casa, odeio barulho na minha casa. Então, assim, tem que se afastar, cara. Não tem como. Não tem como. Vendo? Eu sou parecido com ele nesse ponto. Tem muita gente que Também me não gosto pergunta. muito de viagem. Tem muita gente que me pergunta, cara. Gente em casa também não. Não, tem muita gente que me pergunta assim, ó. Fui no posto de gasolina esses dias abastecer. Esses dias não, ontem. E aí o rapaz perguntou, falou, cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu queria sair do CLT. Aí eu até tô com o celular dele, eu ajudo muita gente, sabe? Eu gosto. Eu não sei se isso é defeito ou se é uma qualidade, mas eu sinto muito prazer em fazer algo por alguém do que fazer por mim. Né? Isso eu até cheguei a fazer terapia devido a isso, né? Porque eu sinto muito prazer. Eu acho que o destino
E o papel de quem é próspero é depois transbordar isso para outras pessoas. Eu acho que é isso. Né? Quando eu transbordo o que eu ganho, quando eu ajudo pessoas certas, não é sair na rua dando dinheiro para vagabundo. Mas quando você ajuda alguém, quando você vê necessidade, você sente no coração. Sempre quando eu paro o carro, minha mulher fala, amor, dá 50 reais para ele. Eu falo, você sentiu no seu coração? Ó, eu tava indo para Paraty esses tempos agora, e eu levei um pouco de dinheiro, e eu tava descendo uma estrada lá, e eu vi um cara vendendo sorvete. E eu senti. Eu parei e dei um dinheiro para ele. Eu voltando de Santa Catarina, o pessoal vendendo pinhão, sabe pinhão? Não sei se você já viu que eles fazem em Santa Catarina na rodovia. E eu falei, Senhor, eu quero abençoar alguém hoje. Me mostra se alguém estiver precisando que eu vou abençoar. Eu tinha ganhado uma grana boa. E foi passando aquele monte de gente com um pinhão e tinha uma senhorinha que eu tava chegando. Ele falou, para ali e compra um pinhão. Veio isso na minha cabeça. Eu tenho isso muito forte em mim. E eu parei o carro, ela falou, Bruno, moço, tem o copinho de 5 e tem o de 15 e tal. Eu falei, não, pega o menor, que meu filho nunca comeu, o João Arthur nunca tinha comido pinhão. E eu quero que ele experimente. Aí ela me deu, eu peguei uma nota de 200 reais, dei pra ela, falou, nossa, moça, eu não tenho troco. Eu falei, o troco é seu, pode ficar. Eu falei, você tem fé, você acredita em Deus? Ela falou, acredito. Eu falei, então, eu pedi pra ele mostrar alguém que tava precisando desse dinheiro, não sei se você tá? Se você não tiver, fique de bom grado. Ela ajoelhou no chão e chorou, porque ela falou que tava com a conta de energia atrasada, que a energia dela ia cortar. Chorou. Então, assim, não me faz falta, cara. Esse dinheiro me voltou 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes. Então, assim, não é sair dando dinheiro, sabe? Pra vagabundo, pra cracudo, pra não no trânsito. Não é isso. É sentir no coração. É ter Deus. É isso. Né? Porque não adianta... Tem muita gente que tem fé, né? Mas não tem ação. Concorda? Tem muita gente que vive dentro de igreja e não tem ação. Né? Eu já conversei com 2 pessoas que me julgaram uma vez porque eu tinha comprado um carro e eu falei pra elas assim, você tem fé? Ela falou, tenho. Aí eu falei, você tem fé? Ele falou, tenho. Eu falei, a sua fé e a fé dela é fezes. É merda. Porque você só tem fé, vocês não têm ação. Entendeu? São pessoas que vivem dentro de igreja. Igreja, achando que Deus vai me dar, Deus vai me dar. Eu já tive patrão que deu caminhonete em igreja e tal, e não é assim que funciona, estão interpretando errado. Você entendeu? Deus ajuda, mas você tem que correr atrás. Eu acendo minha velhinha pro meu anjo da guarda, só que 5 horas da manhã eu tô de pé. Entendeu? Essa semana teve gente que me perguntou por que eu acordo 5 horas da manhã. Cara, 5 horas da manhã é o melhor horário pra você acordar. Eu não tomo banho gelado, acho que não tem necessidade. Eu não fico postando fotinha do notebook às 11 horas da noite, vida de empreendedor, porque não é o que eu quero pra mim. Sabe? Eu tenho outro estilo de vida. Mas eu acordo 5 da manhã porque eu adotei há pouco tempo a vida pra mim como um espetáculo. Então, assim, quando eu abro a porta da minha casa, eu tô assistindo um show, cara, que Deus planejou pra mim, que Deus tá me mostrando, que é um show, cara. Sabe? Eu adoro animal, adoro ver o céu de Rio Preto é maravilhoso. Então eu tô vindo pra cá, eu tô olhando tudo, cara. Eu tô olhando tudo, eu tô tirando fotos, se tiver um pássaro, se tiver um céu diferente. Por quê? É um espetáculo gratuito. Algumas coisas, eu costumo falar o seguinte, algumas coisas aqui na Terra a gente tem que pagar, outras são de graça. E esse espetáculo da vida é de graça, cara. Sabe? Se você acordar cedo e começar a olhar a vida com outro olho, com os outros olhos, começar a entender que Deus te deu essa magia, te deu essa oportunidade de você acordar e ver tudo aquilo que foi construído que ninguém sabe como, você vai falar, cara, obrigado por eu ter acordado. Eu sou assim, ô Bimo. Eu assim, ó, eu acordei, cara, eu já venci, irmão. Acordei, levantei, abri o olho. Abri o olho, eu falo, obrigado, já venci. O que acontecer agora me arrepio de falar. É lucro, né? O que vier é lucro. Entendeu? E que venham problemas, eu adoro. Vem 1 milhão de problemas. Pega meu celular aqui, tem mais de 1000 mensagens. Você viu, 35 ligação perdida. Porque, o que é o problema? É o que vai me ensinar. Ninguém aprende sem problema, cara. O velho do Havan que fala isso, né? Que ele é um descascador de abacaxi. Você entendeu? Mas porque se não tem problema, você fica acomodado. Se você tá acomodado, você não sai do lugar. Não sai do lugar. Você vai ficar naquilo ali pra sempre. Aí, então, quando tem alguma coisa te futucando, você vai querer entender por que aquilo tá te futucando. Exato. Você vai se mover. Mas Eu sou viciado em videogame, né? Desde moleque. E eu costumo falar pra todo mundo, eu falo, gente, deixa eu explicar. A vida é igual videogame. Você vai jogando aquela fase legal. Nossa, que fase da hora. Pá, primeira, segunda. Chega na terceira, é o chefão, cara. O que você fala? Ferrou. Chefão. Aí você vai lá e mata ele. O que acontece? Não vem uma fase melhor? Então, cara, é isso. Eu lembro até hoje, eu tinha comprado um carro, cara. Quando eu morava do lado do Paroim pra Roda, eu morava num corredorzinho. Quando eu conheci a Mariana, tem uma história terrível. Jesus. E o cara vendeu o carro pra mim em 6 parcelas de 1000. A hora que eu paguei a sexta, o cara passou o par e bateu no meu carro. Bêbado.
E eu desci, eu tenho a foto até hoje. Eu devia ter te mandado a foto. Eu Depois tenho a você foto manda até pra nós hoje. a foto. Eu tô encostado no carro batido tomando Coca-Cola. Aí o pessoal desceu, eu falei, gente, deixa eu explicar. Só bate carro quem tem o carro. Se eu não tivesse carro, eu não tinha batido. O ciclo novo vai vir. Vai acontecer outra coisa. O que aconteceu? Veio o Palio, aquele Palio azul que eu morava no Pleno. Então, minha moto, por exemplo, eu fiz minha moto inteirinha de carbono. Acho que é a única de Rio Preto. Essa semana agora quebrou. Eu fui descer ali e esqueci que ela tá abaixo, quebrou. Todo mundo foi em choque, meus amigos. Falei, gente, só quebra a moto de quem tem moto. Agradece. Se você não tivesse a moto, não tinha batido. Agora você resolve. Você entendeu? Verdade. Então, as pessoas ficam doentes, se complicam, porque elas ficam assim. Ai, bati. Gente, não é bati. Ai, como que eu vou resolver? Resolve, cara. Já bateu. Já bateu. É igual o moleque vem aqui, a criança, pum, derruba o copo, pum, quebrou. Só limpar. Você vai bater no moleque, vai voltar o copo? Já caiu. Vamos limpar Já quebrou, agora. né? Depois você chama ele e conversa. Já quebrou, já bateu, já fez. Já fiz merda, cara. Já paguei pelo preço. Você já fez, agora você paga, irmão. Não tem o que fazer. Essa semana agora eu bati no motoqueiro distraído no trânsito. Parei no semáforo na frente do Brasília. O farol abriu, meu carro é alto. O cara com a moto baixa. Eu olhei no semáforo e fui. Relei no cara, ele, pum. R$ 1.000 pra arrumar a moto dele. Eu desci do carro, parei. Falei, irmão, você machucou? Não. Ô, cara, e agora? Tem o para-choque. Falei, cara, deixa eu explicar. Eu tô errado, bati na sua moto. Você tá bem? Tô bem. Ó, tá aqui meu telefone. Vê quanto fica pra arrumar e me liga. Aí chegou os amigos dele de moto, parou tudo lá. Tá, ô, irmão, se a gente boa, tá. Eu falei, cara, não tem outro jeito. Eu tenho que pagar. Se eu tô Você errado, eu entendeu? vou fazer o quê? Se eu não pagar, sabe o que eu podia ter feito, meu? Eu podia ter ido embora. Eu falei, irmão, se vira. Sabe o que ia acontecer? O universo ia me cobrar. Igual já me cobrou. Eu já fiz coisa errada, cara. E eu fui cobrado com juro e correção. E todo mundo que já fez, que estiver ouvindo aqui, Volta fala pra pra mim, se já não fez coisa errada, se não pagou. Você que foi lá no bairro e comprou um toque CD roubado, colocou no teu carro, o cara entortou a porta do teu carro e levou o toque CD. Eu já escutei isso, entendeu? Você que já comprou cordãozinho de ouro roubado, o cara puxar, cortar teu pescoço. Então, não adianta, vai voltar. Você vai pagar. E não é só isso. Sempre volta com E dever. correção. Outra coisa que eu falo, dever pra pessoa. Você deve pra pessoa e não paga, você cria. Ele não vai pagar ele, que também deve pra ele, que deve pro outro. É uma maldição, cara. Um ciclo, né? Dever pras pessoas é uma maldição que ela vai passando. Te devo 10 mil, não te pago, como que você vai pagar teu carro? Aí você vai ficar estressado, tua mulher vai brigar com você aí. Então é maldição. Então, o que falta é evolução pro ser humano, cara. Evolução mental. Espiritual e mental. Então é isso, cara. Não tem segredo pra você ter o sucesso, pra você ser próspero. Você tem que ver o que você quer, onde você quer chegar. Entendeu? Acreditar em você e chegar. 5 horas da manhã o sol não tá só pra mim lá, tá pra todo mundo. É. Só que eu tenho um monte de gente que reclama que acorda 10 horas. Que acorda meio-dia. Você entendeu? Que eu ligo pro cara e falou, você viu de manhã hoje o céu? Ah, não vi, cara, tava dormindo. Nossa, minha vida tá uma merda, fui desempregado, minha mulher me traiu, bababá. Cara, cadê a bênção? Não tem? Você tá indo atrás? O que você tá fazendo? Ah, eu tenho fé. É fezes, cara. Fé demais é um monte de fezes. Não funciona. Meu filho falou assim, nossa, mãe, eu acho tão ruim que eu tenho que tomar remédio todo dia, não sei o que. Eu falei, graças a Deus que você tem um remédio todo dia, porque tem criança que tem vezes não tem remédio. A sua tem. Antes Aí ele morreu, parou, né? pensou, falei, você respira graças ao seu remédio. Aí ele parou, pensou. Aí ele me veio com um vídeo, olha aqui, mãe, a menina tá com leucemia, não tem o que fazer. Eu falei assim, então. Você parou e pensou, ele começou, parou, nunca mais reclamou de ter que tomar remédio todo dia. Eu falo muito lá em casa. Às vezes reclamar, eu falo, deixa eu falar. Você tá na fila do SUS esperando transporte? É. Você tá fazendo hemodiálise? Por isso que eu falo, se eu tivesse uma escola pública, uma escola particular minha, a excursão não ia ser pro Play Center, nem tem mais, né? Não ia ser para ia ser pra penitenciária, pra hospital público, pro moleque ver o que é a realidade. Pra ele ver o que é com a cadeia, se ele roubar o que vai acontecer. Entendeu? Pra ele ver o que as pessoas passam, que não... leva o moleque numa favela, numa comunidade pobre. Entendeu? Que foi o que eu faço com meus filhos. Eles sabem. Por isso que eles valorizam o que eles têm, por isso que eles honram o pai. E tem que honrar pai e mãe, não adianta. Ô, Elas, deixa eu fazer uma pergunta pra você aqui, que a gente sempre faz aqui para alguns convidados, a gente mais chegado, eu gosto de fazer. Se você conseguisse voltar no tempo, lá para trás, de reencontrar alguém que já partiu, quem que você gostaria de reencontrar lá atrás? É uma pessoa só? Eu queria reencontrar meu pai e minha mãe, que eu sonho com eles. Essa noite eu sonho com meu pai. Porque eu tive muito pouco convívio com eles. Eu sei muito pouco da história deles, entendeu? E uma coisa que, assim, se você falasse pra mim, eu não tenho muito dinheiro, né? Eu tenho uma vida bacana, mas também
né? Você daria tudo que você tem hoje, ficaria sem nada, a troco da vida dos seus pais? Eu daria. Tudo. Tudo. Meu carro, minha moto, casas que eu tenho e etc. Tudo. Porque eu tenho essa curiosidade de como é hoje se eu tivesse uma mãe velhinha. Como que é se hoje se eu tivesse um pai velhinho. Você entendeu? Então tem muita gente que tem e não dá valor. Fez muita falta pra você? Demais, demais. Eu acho que na minha educação, não tanto que minha avó foi uma pessoa, minha avó foi guerreira, cara. Minha avó foi assim, com leucemia, se tratando, tendo um marginal que eu era na época, assim, com ela nunca deixou de me amar, nunca falou assim, cara, você é um bandido, marginal, você só faz merda, eu vou te largar, entendeu? Porque a gente nunca foi. Eu era malcriado pra caramba, eu era um cara difícil, briguento, brigava nessa Potirendaba aqui, vinha em baile aqui, tocava terror, Adolfo, Mendonça, e meu irmão era assim, pitbull de brabeza. Então, assim, ela foi muito guerreira. Meu avô também eu conheci muito pouco, né? E é o que eu te falei, foi um negócio muito pesado, porque meu avô morreu de câncer nos ossos, ficou ali meses sendo tratado numa cama, gritando de dor, porque aí paralisou, só mexia o olho. Foi enterrado, foi velado dentro da minha casa. Antigamente se velava dentro de casa. Então, cara, eu tive um passado pesado, assim, se você for analisar por pessoas frágeis. Pra mim, hoje, pelo que eu vivi hoje, é uma história, né? Então eu falo assim, não existe motivo pra isso, mas eu tive todos os motivos pra ser o cara errado. E eu sou o cara certo, né? Eu tento ser mais próximo do certo. Todo mundo erra, cara, não tem como. Então assim, eu gostaria de ter hoje meu pai e minha mãe pra mim saber como que é. Porque eles separaram, eu era muito novo, né? Então eu vivia um pouco na casa do meu pai, ia visitar ele, vivia um pouco na casa da minha mãe, ia visitar ela. E meu pai, quando descobriram que ele começou a secar a boca dele, ele ficou muito magro, né? O HIV destrói a pessoa. E aí ele foi internado. E ele falava que não era doença, que era... Ele estava com tosse, gripado, enfim. E ele foi internado e me falou, teu pai está internado no hospital. Eu fui lá visitar ele. Na hora que eu cheguei lá, hospital de tratamento doente AIDS. Falei, pô... Mas eu tinha 14 anos, 15 anos, sei lá. Eu não sabia o que era realmente ainda isso, né? Porque na minha época de moleque, você não podia nem falar a palavra câncer perto do vô, da avó, que você É uma apanhava. doença ruim. Você Não podia apanhava. falar de jeito nenhum. Você entendeu? Então, assim, bunda você não podia falar. Na minha época... Na E minha pera, época... você podia falar? Pera podia. Aí, cara, o que aconteceu? Ninguém vai entender nada. E aí... Piada interna. Piada interna. E aí, o que aconteceu? Eu fui visitar ele e eu comecei a matar a aula pra visitar ele, porque minha família também não queria que eu fosse. E ele queria uma televisão. E eu peguei uma televisãozinha que eu tinha de 14 polegadas no ônibus e levei pra ele. E, cara, o dia que eu não fui visitar ele, que não deu, foi o dia que ele morreu. E aí eu cheguei numa pessoa que foi meu pai, que é o meu tio Ricardo, que eu amo, nossa, demais. E ele me levou no enterro do meu pai. No da minha mãe eu não quis ir. Eu não quis ver ela sendo enterrada, assim. A minha mãe, ela morreu, eu fiquei eu esperava ela chegar do trabalho. Eu fiquei esperando ela chegar ainda um tempo, eu não acreditava naquilo, né? Meu pai, eu fui no velório dele. Meu tio me levou, tinha uma Chevy na época. Você lembra da Fiat Chevy? Era Fiat? Chevrolet Chevy, né? Chevrolet Chevy. Não é da Era uma picapinha Meu tio me levou. Chevette, né, com... Tá. Com caçamba. Meu tio me levou no enterro dele, mas muito pobre, meu pai morava num bairro de São Paulo, no Bristo, era um terreno que tinha várias casas emendadas, que foi morando a família dele, fazia um quartinho para um que nasceu, fazia um quartinho para outro que estava vindo não sei de onde, e foi isso. Então eu tive pouco contato com ele, eu tive mais contato com a minha tia irmã dele, que já faz um tempo que eu não vejo, e aí a gente foi morar nessa casa da minha avó, aí morreu meu avô, aí a gente veio embora e essa foi a história. Mas se eu pudesse trazer hoje, seriam eles. Eu queria... Sabe, se eu pudesse ter um contato, perguntar aí como é que tá. Eu sinto muita presença deles, principalmente da minha mãe. Quando eu comprei essa casa no Village Dama, eu tava sentado lá, eu senti a presença dela assim, no extremo, me abraçando, assim, eu sentado, é coisa assim, fortíssima. Então eu sinto muita presença deles, né? Eu tenho uma ligação muito grande com Deus, é minha fé. Eu não sou de igreja, já fui em todas, já fui em candomblé, já fui em. Você imaginar, centro espírita. Para aprender, para entender, acredito que cada religião tem o seu ensinamento, nenhum é perdido. Mas eu acredito num criador, acredito que alguém criou tudo isso e acredito que ele é muito forte na minha vida, cara. Porque eu já roubaram minha moto, já tomei tiro, 2. Eu já passei por cada coisa que eu falo, cara. Foi Deus. E eu sempre acreditei que eu tô aqui por algum motivo, não tô aqui a passeio. E eu acredito muito que é para poder transbordar tudo que eu conquisto para as pessoas que estão do meu lado e para as pessoas que eu sinto no meu coração. Porque é onde eu tenho meu prazer, cara, é ajudar as pessoas. Demais.
Ô, Elas, e pra quem quer encontrar você, onde que encontra você? Pra comprar? Hoje a Dornifleet tá na internet, né? A gente tem a página do Instagram, Dornifleet, né? Instagram, @Dornifleet, tem o Facebook. A maioria dos meus clientes são do Mato Grosso, Rondônia, muito pouco aqui em Rio Preto. A gente faz muito envio. Eu tenho uma loja física hoje na frente do Amigão na Rua Espanha, que é a loja que a gente conserta os drones consumer, drone de vídeo. Eu não tenho loja de manutenção de drone agrícola aqui, só em Minas. Mas indico, tenho parceiros, tá? Mas o nosso forte realmente é a venda e entrega de peças. Muito pouca gente vem retirar aqui, né? Porque Seu público é mais para empresas. mais mesmo. para empresa, mais para empresa. Tem a loja de roupa lá da Girossa, da minha esposa, né? Que é uma das nossas fontes de renda, e tem os imóveis que... Você quer passar o endereço da loja dela também? Nós temos a Girotas no Porecatu do Belvedere, que é no supermercado na frente do Village Dama, e no Porecatu da Zona Norte, Porecatu Norte. A gente tem a loja lá, tá? A loja, ela é focada em peças de baixo custo, então eu tenho peça de roupa lá a partir de R$ 9,90. No máximo aí, R$ 99,90, tá? Então a loja aqui tem um movimento muito bacana nos dois sentidos. Lá na Zona Norte a gente parcela tudo em até 10 vezes, parcela mínima de R$ 50, então é bem acessível. E a diferença é o seguinte, não são peças de baixo custo de má qualidade, entendeu? São peças de baixo custo de boa qualidade, por isso que tá nesse patamar que tá a loja hoje. E a gente tem uma lembrancinha para te dar, para você não esquecer de nós aqui, ué. Não é pera não, né? Não. Eu pensei, mas eu não achei pra comprar. Gente do céu, eu vou sonhar com essa pira. Aí, ó, uma lembrancinha. É simples, Obrigado. mas é de coração que a gente dá pra você, não esquecer de Nossa, nós. eu tô precisando demais disso aqui. Eu não Você bebo gosta água. de tomar uns gorozinhos ou não? Não, água. Eu não bebo, cara. Sabe, até é bacana eu falar nisso. Eu bebia demais uísque. Eu era muito viciado em uísque, né? Por causa de carro de rodeio, country bus e tal. E aí, numa dessas, eu acabei tendo uma desavença com a minha esposa por causa da bebida. Muito vergonhosa. E a partir daquele dia eu resolvi não beber mais. Tá certo. Eu resolvi parar de beber. Eu acho que bebida, tá? Quem bebe, não é problema meu, mas é a minha opinião. Eu acredito que essa parada de beber demais, hoje eu vou me acabar, hoje eu vou me arrebentar na bebida, é coisa de gente que tem problema e que não valoriza a vida, eu acredito. Eu acho que o cara que é próspero, tem uma família que ele ama, tem pessoas que ele ama e tem amor à vida, ele jamais vai falar, essa noite eu vou me acabar na bebida. Eu acho que se o cara falar isso aí, pode se afastar dele. É a minha opinião, eu me afasto. É. Eu me afasto, né? O cara chegou e falou, hoje a gente vai se acabar na bebida, tchau, obrigado. Pra mim, não... Eu não conheço ninguém próspero que fala isso. Bebe você aí, Sério, eu não conheço. Tanto que eu já fui embora de evento do cara ficar, toma um golinho, não quero. Toma um golinho, não quero. Amor, vambora, eu vou embora. Eu acho que tem que respeitar. Eu não acredito que barulho e som alto seja algo abençoado, não. Eu acho que... Também não sou muito fã, Não. não. Mas então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa história. E, né, Elos, é aquilo que a gente fala, né? Você hoje venceu, mas você sabe tudo que você passou para chegar nisso. Não é, Batalhou. pra pessoa vencer não é que vai cair do céu, não, né? É difícil. E espero que vocês tenham gostado da história. E entra lá se você tem uma empresa, tem algum drone, quer consertar alguma peça, alguma coisa, a gente vai deixar aí os endereços aí. E aí que fica o nosso abraço para vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, Tchau, pessoal. tchau. Esses 2 potinhos contêm café. Hoje eu quero mostrar para vocês a diferença. Esse potinho é o café Honório e esse é um café de supermercado. O café Honório conserva o conceito de café puro, grão selecionado, livre de defeito. Já esse potinho, que é os cafés de supermercado, ele contém defeitos, impurezas, grãos, e a indústria ela precisa queimar para disfarçar todas essas impurezas. Nós do Café Honório fazemos uma torra personalizada, uma torra média, onde vai realçar a doçura do próprio café. Com uma localização privilegiada, nossa fazenda oferece uma vista deslumbrante e condições ideais para a produção de café. A altitude, o clima fresco e a luz perfeita proporcionam um crescimento equilibrado dos grãos, garantindo um sabor único em cada xícara de café.